Boa tarde, pessoal. Começando aqui a coletiva com o técnico Vinícius Bergantin. O Arno Oliveira, do Timaço da Gazeta. Boa tarde, professor. Você começa escalando o Robinho amanhã? Boa tarde. O Robinho se recuperou bem, treinou muito bem os últimos dias. A gente ganha uma opção importante para o jogo do Confiança, para a estreia, mas ainda não consigo confirmar. O Iago, o Thiaguinho fizeram ótimos jogos, o Luiz Felipe também entrou muito bem. O importante é que está todo mundo em condições para a gente ter essa força máxima para a estreia. A melhor formação do CSA foi colocada em campo nos 2 jogos contra o Inter, e você pretende repetir no jogo contra o Confiança? Olha, eu não digo que é a melhor formação, A gente sabe que um campeonato, ainda mais um campeonato longo como a Série C, você precisa de um elenco muito forte. E uma coisa que a gente que ficou claro, nesses 2 jogos contra o Inter, também no mês de abril, em todo esse período de treinamento, foi a gente conseguir igualar bem o elenco, em todos os termos. Então isso é o que mais dá confiança, não só da gente ter feito 2 bons jogos contra o Inter, mas a gente saber que pode contar com todo mundo no elenco. O que você sabe sobre o Confiança, adversário do Azulão, e qual foi o foco dos trabalhos nos últimos dias por aqui? Olha, a gente buscou jogos do Confiança, isso é normal, da gente estar analisando o adversário. A gente sabe que é um time experiente, com uma boa bola parada, jogadores com qualidade, um treinador também que eu respeito muito. E como todos os jogos da Série C, são jogos muito nivelados, difíceis, e que a gente vai ter que investir bastante para vencer essa estreia. A gente conseguiu um alto nível num jogo, em 2 jogos contra o Inter, que a gente tem que ter uma sequência nessa conduta, nessa postura, para a gente conseguir os 3 pontos na estreia. Júlio César Oliveira, Pajuçara FM. Professor, como é que está o emocional, na verdade, do time após a eliminação da Copa do Brasil? Como é que foram esses últimos dias de trabalho? Olha, os jogadores, é normal que ficou uma certa decepção pela desclassificação, pelo quanto que eles se dedicaram, correram, igualaram um confronto de altíssimo nível com o Internacional de Porto Alegre. Mas a gente sabe também que esses 2 jogos deram muita confiança para a gente. Ter esse começo agora na Série C, a gente conseguiu colocar em prática muita coisa daquilo que a gente vinha treinando. É óbvio que a gente sempre vai ter que ajustar uma coisa ou outra de acordo com a nossa performance ou com o adversário, mas eu posso dizer que o ambiente ele tá bom, o trabalho foi muito sério. Pós jogo contra o Inter, um trabalho bem direcionado, e que a gente com certeza já limpou essa decepção e vem com uma confiança muito boa para a estreia. Thomas Carvalho, Rádio Clube Recantos. Boa tarde, professor. O CSA estreia nessa quinta-feira em um jogo que está dando muito o que falar por conta da mudança do horário, que seria às 19 e agora passou para as 18. Também sabemos que o clube tentou de todas as maneiras mudar esse horário. Minha pergunta é: como é que o grupo recebeu essa notícia e como é que você enxerga essa situação? Assim como para o torcedor, para a gente também foi uma surpresa, Chegou, se não me engano, um e-mail, tarde da noite, onde a gente só comunicando a mudança do horário. Então a diretoria, o CSA não tem culpa de nada disso. É meio que imposto essa mudança de horário acho que pela televisão. A gente queria muito que o jogo fosse às 7, às 8. A gente sabe que é mais fácil para o torcedor ir pelo horário, pós-horário de trabalho. A gente conta com o máximo da torcida possível. A gente sabe da força, o quanto a torcida empurra o CSA. A gente sente por, de repente, perder alguns torcedores na estreia, A gente espera que mesmo assim os torcedores cheguem durante o primeiro tempo, com o desenrolar do jogo, mas a diretoria não tem culpa alguma, chega essa informação para a gente. Infelizmente, a gente espera que
isso seja colocado na balança, né? A questão do público, às vezes uma mudança de um jogo também pela questão da logística. Por exemplo, a gente joga depois lá em Erechim, né? Esse jogo nosso, a estreia, por exemplo, se tivesse um pouco mais de bom senso, a estreia poderia estar sendo na quarta, para você ganhar um dia de deslocamento até você chegar em Chapecó, depois de Chapecó ir para Erechim. Não é 1 hora, 2 horas de viagem, é um deslocamento, né, para outra ponta do país. Mas o Brasil é grande, a gente sabe, né, que isso é normal dentro da Série C, o clube está dando a melhor das condições para a gente, então se adaptar, deixar de lado e focar no que realmente importa ali, que são os 90 minutos, para a gente conseguir, né, uma vitória na estreia. Pedro Acioli, Nova Rádio Jovem. Bom dia, Vinícius. Boa tarde. O CSA teve um difícil primeiro semestre e agora tem uma missão na Série C. O que vai ser preciso para fazer um bom início de competição? Olha, a gente está bem consciente, né, que tudo que aconteceu, né, no primeiro semestre, vamos dizer assim, estamos entrando no mês 5, foi uma coisa que o clube carregou muito do ano passado para cá, né? Houve uma mudança de gestão, de diretoria, praticamente quase que uma mudança de elenco, né? E a gente está vendo, né, voltou a ter uma credibilidade com a torcida, voltou a ter uma credibilidade com a imprensa, a diretoria apoiando muito, tendo convicção nas ideias, né, tanto no perfil de atleta, no perfil de jogo. Então é a gente continuar com essa convicção, com esse trabalho, que a gente vem plantando coisas positivas dentro de campo, no dia a dia, e só assim a gente vai colher os frutos, né, a curto, médio e longo prazo. A gente sabe que é uma competição que demanda muita consistência, né? A gente tem que estar sempre em alerta para não ter grandes momentos de oscilação, porque é um campeonato muito longo, né? Tomara a Deus que a gente consiga fazer um campeonato limpo, mas a gente sabe que é muito difícil, os adversários também se preparam, a gente tem a questão da logística, do calendário, então é a gente olhar muito para nós mesmos, né? Da gente se cuidar, da gente treinar bastante, da gente encarar muito a sério a Série C, e aí a gente vai estar preparado para as adversidades, tanto dentro quanto fora do campo, e conseguir transformar isso em performance boa e também em resultado. Muito obrigado, pessoal, pelas perguntas. Obrigado, professor. O coletivo encerra.